A Missão do Céu, ela nasce de um processo de aprendizados e descobertas. Depois de 10 anos no campo missionário na Amazônia, Keila, minha esposa e eu fomos chamados pela nossa igreja em Curitiba a dedicarmos um ano novamente com a igreja. Foi muito difícil para a gente romper com laços e paradigmas que nós tínhamos, afinal foram 17 anos. Então foi uma escola de Deus nesse sentido de confiança para as nossas vidas. Com os dados e as informações que nós adquirimos durante a pesquisa, nós entrevistamos mais de 200 pastores, missionários, obreiros no interior. A visão ficou bem clara para nós sobre o que uma missão deveria ser ou fazer. E nós começamos a compartilhar essa visão. Então, em 15 de março de 2015, nós fundamos a Missão do Céu. Imagine um lugar onde trilhos não passam de trilhas e onde estradas não passam de rios. Imagine que num lugar assim tem um irmão seu que não tem acesso a uma saúde adequada, a educação e muito menos acesso à palavra de Deus. É para esse povo que nós fomos chamados. E esse lugar chama-se Amazônia. Nós só louvamos a Deus mesmo por esse dia, por tudo que Ele tem feito e tem usado a vida de vocês para nos abençoar. Começamos a Missão do Céu com um grupo de 14 pessoas apenas. Mas a maioria deles ali agregados, que gostaram da ideia, mas apenas um pequeno grupo que iria realmente pôr a mão na massa. Nosso primeiro ano, 2015, foi um ano complicado, era um ano de começos, e nós passamos o ano procurando a aeronave adequada para o nosso projeto. Foi uma coisa assim, interessante que passou para... Era interessante de observar que parecíamos que éramos loucos. Nós éramos uma missão de aviação sem avião, durante um ano. Uma das coisas que nós entendíamos é que nós precisávamos de uma aeronave adequada. Teria que ser um turbohélice, uma aeronave que pudesse cruzar a Amazônia de ponta a ponta, para que a gente pudesse alcançar esses lugares mais distantes e isolados. E no início de janeiro de 2016, então, os nossos parceiros, nossos mantenedores, apoiadores, eles chegam com uma proposta e então nós vamos lá avaliar essa aeronave. Nessa mesma época, eu senti a necessidade de me preparar para poder trabalhar com as pessoas, as emoções, e eu fui fazer psicologia, para poder me aprimorar para esse ministério de cuidado integral do missionário, do pastor. Então, finalzinho de janeiro, fomos olhar uma aeronave, modelo Compare. Ela é uma aeronave experimental, um turbohélice, 8 lugares. E após a avaliação e conhecer como ela foi construída, a gente chegamos à conclusão que valia a pena começarmos o projeto da Missão do Céu na prática, mesmo no campo,
com essa aeronave, que nos serviu muito bem durante 8 anos. Né, de barco, por terra, e o avião é uma benção para nós. Em 2019, nós começamos a ver a ampliação das pessoas dentro da missão. O Arthur começou a se interessar para chegar e depois ele casou com a Isabela, veio para a missão. O Lucas também se interessou pela gestão da missão. Nós tivemos a parte da Thaís, que veio como estagiária da missão, também a parte de marketing. Nós tivemos o Samuel e a Alex, que vieram nos visitar naquele mesmo momento. Então foi bem joia ver a equipe ampliando. Foi o momento que começou esse crescimento e nós precisamos mudar. Então saímos da JVC e fomos para a Arte Táxi Aéreo. Lá a gente tinha um espaço maior e conseguimos acomodar todo mundo. E foi justamente na época que a Keila estava finalizando o curso dela de psicologia. E aí nós começamos um outro desafio, que era a implementação do Acolher, Ministério Acolher, com um propósito que era uma das áreas da Missão do Céu que sempre nós buscamos, que é a parte de cuidado pastoral, focada nisso. Inicialmente, o foco da Missão do Céu estava mais no Ministério de Aviação. E aos poucos Deus foi trazendo pessoas para se juntarem a nós. Então, primeiro foi o Joaquim, o Joel, o pastor Ayrton, Otto e Vitor. Então, no início éramos nós. Nós cuidávamos da aeronave, executávamos os voos. E nesses primeiros anos, pelo menos até 2019, nós atendemos centenas de comunidades. Em 2020, nós vimos a necessidade de alugar mais 2 salas. Lá no hangar da Arte Táxi Aéreo estava ficando muito pequeno. Então nós alugamos 2 salas aqui na Avenida Newton Lins e aí nós começamos o Ministério Acolher. Nós precisávamos de um espaço para isso. E aí nós formamos uma equipe, a Isabela, eu, o Dr. Elias, a Lenita, a esposa dele, a Valéria, a doutora Valéria, a Ana Valéria, a Carla e a Ana também veio somar nessa equipe, também a Nádia. Então foi uma equipe grande que a gente começou para formar o Espaço Acolher. Até que chegou a pandemia de 2019 e 2020. Nessa época, nós tivemos um papel muito importante. Pudemos levar suprimentos, recursos, cilindros de oxigênio para vários locais. E foi um período de muito trabalho e de muitos desafios. Mobilizamos e nos integramos com outras organizações e conseguimos levar esse material para várias cidades do interior, tanto no Amazonas como no Pará. E eu lembro que nós voltarmos com os testes, isso mesmo, com os testes, né? Porque nos lugares não podia ser feito, então a gente trazia as amostras para fazer os testes de Covid e tudo mais. Foi um tempo muito intenso, bastante voos, em alguns momentos nós não conseguimos usar as nossas aeronaves, então a gente alugou a aeronave, fizemos transporte de cilindro, não cabia na nossa aeronave, então a gente alugou, tivemos parceiros muito valiosos que nesse momento entenderam, enfim, parceria mesmo, fizeram até preços reduzidos, enfim, foi um momento muito difícil. Mas muito recompensador. O Ministério Acolher, ele atuou de uma forma bastante intencional no pós-Covid. Nós tivemos uma grande atuação nesse sentido de recepcionar as pessoas, de acolher as pessoas. Em 2 meses, o Senhor levantou recursos para toda essa estrutura, inclusive igrejas e pessoas para comprar uma outra aeronave, uma aeronave anfíbio,
que nós não tínhamos nenhuma missão, organização atuando nessa área aqui em Manaus. Então nós vimos como Deus suprindo essa necessidade para os missionários e obreiros aqui da região. Ainda na área de aviação, nós tínhamos apenas o Comper 9, que fazia esses voos de longa distância, mas nós tínhamos muitos pedidos de voos de curta distância, principalmente para localidades onde não havia pistas de pouso terrestres, onde o único acesso seria por água. E aí nós vimos novamente como Deus estava conduzindo as coisas. Surge um empresário para doar um avião. E esse avião que ele tinha se transformou nesse aqui, nesse avião anfíbio, onde eu estou sentado aqui agora. Nós realizamos outra candidatura, onde missionários começaram a chegar para a missão e adicionar a equipe. Nós tivemos o anfíbio, 206 anfíbio, ele veio suprindo uma necessidade que tinha a respeito de, com segurança, transportar os missionários e obreiros do interior. Em 2023, novamente, crescemos mais um pouco, né? Aí chegou o Joca e a Bárbara, né? Eles vieram ali para finalizar essa construção do nosso departamento de comunicação e marketing. E em seguida nós tivemos o Natan com a Ana, né? O Natan, ele veio para abrir uma área que estava esperando, que era a parte de capacitação. E a Ana veio e assumiu a retomada do Projeto Fronteiras 2, né? Já estávamos ali com quase 10 anos que tinha sido feita a primeira pesquisa, então ela veio para completar e fazer acontecer esse projeto aí. Quero contar para vocês uma história que foi muito marcante para nós em 2024. Nós estávamos nos projetos normais em outubro, estávamos no interior do Amazonas, em Fonte Boa. O voo foi tranquilo, decolamos cedinho e quando nós pousamos em Tefé, pouso suave, tranquilo, e no momento em que nós saímos da pista para estacionar a aeronave no aeroporto, uma luz vermelha acende no painel. E imediatamente, olhando os instrumentos, a pressão de óleo tinha caído praticamente para zero. Aquilo me deixou preocupado. O mais rápido possível estacionamos o avião e quando eu estaciono, eu começo a ver a fumaça saindo de baixo do avião. Só que a história não termina por aí, graças a Deus. Nós acabamos encerrando aquele projeto, voltamos para Manaus e a equipe toda dobrou o joelho, oramos, falando assim, Deus, o que o Senhor quer com a gente? O Senhor deixou essa situação acontecer. Nós entendemos que foi um milagre porque aquele motor podia ter parado a qualquer instante e ele parou exatamente após o pouso. A sensação que a gente teve é que Deus mandou o anjo segurar o motor e no momento que a gente estava seguro, Deus falou para o anjo, pode soltar que eles estão bem. E nós oramos, pedimos a Deus direção. Nesse propósito, nesse processo todo, a gente estava caminhando, planejando para a troca para o Kodiak. Esse era o nosso alvo. A Hempel gastou horas e horas pesquisando isso daí. E com a parada do Comper, né, assim tão abrupta, entendemos que mão de Deus mesmo, nós começamos a abrir os olhos, porque nada estava concreto, né? E de repente nós pudemos ver ali uma luzinha crescendo e o nome dela vinha, era os faróis, eu creio, e vinham os faróis e os faróis eram de um caravan, algo completamente, aos olhos humanos, totalmente impossível para que a gente conseguisse realizar. Nas próximas semanas, algumas coisas muito incríveis começaram a acontecer. Deus foi colocando pessoas ao nosso redor, nós compartilhamos a história, mais pessoas se mobilizaram para orar e 2 meses depois, simplesmente Deus tinha levantado todos os recursos de maneira milagrosa e nós estávamos adquirindo essa aeronave, esse Cessna Caravan, que é uma aeronave bem mais adequada, mais segura, surgiu milagrosamente e Deus supriu essa necessidade. Ele substituiu aquela aeronave. Assim como Deus deu um ponto final na história do Comper 9, na missão do céu, Ele deu o início da história do Caravan, na missão do céu.
Nós entendemos claramente de que a missão do céu não é nossa. Nós entendemos que nasceu no coração do Senhor. E isso para nós nos traz uma responsabilidade no sentido de passar a visão para outras pessoas, para que outras pessoas possam continuar esse trabalho. Porque não é um trabalho que fica com Márcio e Keila. Nós fomos meros instrumentos do Senhor para esse processo acontecer. Mas na verdade, a missão do céu, ela é do Senhor. Ela não é nossa. Missão do céu. O que é missão do céu para o Joel? Primeiro que missão do céu já faz parte da história da minha família, né? Investimos, para a glória de Deus, boa parte, alguns anos de nossas vidas aqui e trouxe um casal valioso para a nossa família também, Hemp e Keila, né? Então começamos com um projeto missionário e hoje em dia nós temos uma relação e onde cremos que as duas famílias estão ligadas, né? Então são 10 anos de história em que a gente pôde ver a mão de Deus em cada fase, em cada época, nos conduzindo, trazendo pessoas, agregando ministérios, agregando projetos, parceiros e fazendo aquela visão crescer e se transformar no que a missão do céu é hoje.